Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Deus abençoe você e sua casa. Você que está conosco desde o primeiro dia. E a você que está vindo pelo primeiro dia. Um feliz ano novo. Eu quero dizer para você que você está dando início ao melhor ano da sua vida. Você pode dizer isso para pelo menos 2 pessoas? Você está dando início no melhor ano. Você pode ser boca de Deus para essa pessoa e dizer para ela assim: 2026, diga para ela, diga assim, é o ano, diga assim, da mudança de ciclos, diga assim, de mudanças de fases. Esse é o seu ano. Nós estamos debaixo de uma palavra profética liberada pelo nosso bispo, que esse ano é o ano da colheita. Esse é o ano da nossa colheita. Só que 2025 deixou algumas marcas. Jeremias, o livro do profeta Jeremias, é conhecido pela sua resiliência, perseverança, confiança em Deus, de todas as fases que ele passou. Mas o capítulo 41 é um momento que marca a vida do profeta Jeremias, porque o guarda que era usado para prender, colocar algemas, corrente nas mãos. O capítulo 41 vai dizer que inicia um tempo de colheita. Só que antes de Deus falar da colheita, Deus usa alguém para tirar a corrente que está nas mãos de Jeremias. Porque não adianta eu estar no capítulo da colheita com as mãos presas. Então, antes de começar a colheita, Deus está quebrando correntes, como foi liberado sobre nossa vida aqui hoje. Deus está dando liberdade para suas mãos. Você pode levantar a sua mão bem alta? Isso, balança ela. Diga assim: aquilo que me prendeu em 2025, diga assim, não vai me prender em 2026. Diga: aquilo que me limitou em 2025 não vai me limitar em 2026. Porque 2026 é o ano da minha colheita, é o ano da colheita da minha casa, é o ano da colheita da minha família, porque foi liberado sobre a minha vida e eu creio e tomo posse disso. Queridos, essa casa, debaixo da liderança do nosso pastor presidente, nosso pastor Belchior, nossa pastora Rafaela, nós temos vivido dias especiais. E o janeiro profético é isso. Nosso pastor sempre fala conosco sobre oração, entender o propósito de Deus. E eu acho que aqui está a resposta de que nós estamos no caminho certo. Nada contra quem leva cantor, quem leva pregadores, mas o mais importante de tudo é a presença de Jesus em nosso meio. Quando Jesus quer falar, Ele usa alguém que está nos bastidores, Ele usa alguém que está cuidando do carro, olhando o carro, limpando o banheiro, porque é Ele que fala. Então nós não estamos aqui por causa de movimento. Nós estamos aqui para ouvir a palavra que Deus tem para liberar sobre nós. Então quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, minha pastora, o João, a Helena, essa família que tem sido um instrumento abençoador sobre nós. 2025 foi um ano de muitos ventos, de muitas lutas, mas o mais importante de tudo
é que Deus tem cuidado, Deus tem sustentado. Eu quero pedir a todos vocês que têm orado pela vida da nossa liderança, a dar uma linda salva de palmas, louvando a Deus pela vida dos nossos pastores. Deus abençoe, meu pastor. Queridos, aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Samuel, capítulo é o de número 2. Verso é o de número 19. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 19. Você que encontrou, diga amém. Que diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Sua mãe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Você pode fechar a tua Bíblia, colocar no teu assento, curvar a tua cabeça. Jesus, nós rendemos graças ao teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses 3 dias do primeiro mês do ano de 2026. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Eu sei, Deus, que essa noite existem pessoas que estão aqui, que carregam marcas daquilo que 2025 causou e provocou na vida de cada um deles. Mas Deus, a nossa oração neste momento é que nós estamos fechando um ciclo de 2025, para darmos início a um novo ciclo, um novo tempo em 2026. Deus, que nada daquilo que provocou lágrimas em 2025 possa nos impossibilitar de crer e ouvir aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós nesse janeiro profético. Que a tua palavra gere em nós vida, a ponto de crermos que ainda que nós não estejamos vendo saída, o Senhor é aquele que já preparou um caminho no meio da tormenta. O Senhor é aquele que já preparou um caminho no meio do mar vermelho para que possamos passar em pés enxutos. Deus, que a tua palavra hoje mais uma vez traga direção a nós, que possamos sair daqui crendo que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações e que também nos traz direcionamento para chegarmos no lugar do propósito que o Senhor tem para cumprir sobre nós. Pai, fica conosco. É pelo que nós oramos e já te agradecemos em no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Tome seu assento, glorificando e exaltando a Jesus. Queridos, olhem aqui para mim. Prometo ser breve nessa reflexão. Sabemos do peso que esse altar tem, o microfone. Pregar com o nosso pastor no altar não é fácil. Dura missão. Ore para que Jesus dê graça para a gente. Queridos, esse texto, ele vem me incomodando há alguns dias. Para ser bem exato, desde agora do mês de dezembro, no final do ano, esse texto vem mexendo comigo, e cada vez que eu paro para olhar para ele,
principalmente quem é pregador aqui sabe, vai chegando um evento e parece que a Bíblia vai ficando cada vez menor, as letras parece que vai diminuindo e parece que tudo some. E a gente fica com aquela pergunta: o que eu vou pregar no janeiro profético? Aí vem a pastora no primeiro dia, entrega tudo. Pastoresas no segundo, entrega tudo. E aí parece que a Bíblia some de vez. Mas quando eu estava pensando sobre o dia de hoje, quando o nosso pastor nos colocou para ministrar, esse texto gritou na minha alma. E como o nosso pastor sempre diz e nos ensina, por ser um texto muito conhecido, eu quero que você se desprenda um pouco de tudo aquilo que você já ouviu ou que conhece desse texto e permita-se ser ministrado por Deus nessa noite. Olha aqui para mim. Precisamos falar quem é esse menino, quem é Samuel, muito menos quem é a sua casa, seu pai Eucana, sua mãe Ana. Samuel é fruto de uma casa que estava fadada ao fracasso, de uma casa que o impossível estava habitando dentro dessa casa. Só que quem lê o capítulo 2 e esse verso que nós lemos, não consegue mensurar a grandiosidade da crise que existia. E a crise era tão grande que Eucana, pela brecha que existia, decide escolher uma segunda mulher para que dê continuidade. Só que dar continuidade na vida de Eucana não consegue curar a tristeza que Ana sente, a mágoa que ela carrega, a frustração que ela carrega. Só que Ana, ela nos ensina algo muito forte para os nossos dias, que é sobre resiliência, perseverança, crer mesmo quando tudo está fechado. Quando Deus está fazendo na vida do meu irmão, da minha irmã, e parece que na minha não está acontecendo. Ana não faz biquinhos, ela não deixa de ir para o sacrifício por conta das coisas não estarem dando certo na sua vida. Pelo contrário, está fechado, mas vou para o templo. Está fechado, mas sacrifico. Está fechado, mas vou para a adoração. Olha aqui, eu não sei quantos anos Ana entrou e saiu de ano passando com porta fechada. A única coisa que eu sei é que neste ano, aquilo que para muita gente seria só mais uma ida em Siló, para Ana, ela saiu de casa dizendo: não vai ser só mais uma ida. Ana saiu dizendo: não vai ser mais um sacrifício apenas. Vamos trazer para hoje? Ana sai de casa dizendo: eu não vou para mais um janeiro profético. Eu não vou para mais 12 dias proféticos simplesmente como os outros anos. Ana sai de casa dizendo: não, esse será o meu janeiro profético. Está aberto? Não está. Está fechado? Está. Tem motivos para ficar em casa? Tenho e de sobra. Mas e aí? Pode estar fechado, mas eu vou para adorar. Pode estar fechado, mas eu vou para sacrificar, porque eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu adoro. Deus não vai fazer no meu tempo, Deus não vai abrir no meu tempo, Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle, no mês dEle, porque é a vontade dEle. Olha aqui, Ana sai, você conhece, vai para o templo, ora, o sacerdote fala com Ana, acha que ela está embriagada, ela volta para casa, e quando ela volta, o texto diz que o Senhor lembrou de Ana quando ela entra dentro de casa. Ana engravida, passa-se os meses de gestação, Samuel nasce, só que Ana vai cumprir o propósito de entregá-lo no
templo. Algo extraordinário é que quando passa os dias, Ana leva Samuel para o templo. Ele fica servindo, ela entrega ao Senhor, ela cumpre a palavra que ela disse no altar. Passa-se dias, meses, Samuel está lá. Só que Samuel carregava uma certeza no coração dele. Qual, pastor? Uma vez por ano, minha mãe vai voltar. Podia não ser um ano fácil, mas o que trazia conforto no coração de Samuel é: minha mãe volta o ano que vem. E sabe o que é mais lindo de tudo, Matias? É que Samuel carregava uma certeza também. Qual? Minha mãe vem, só que ela não vem de mãos vazias. Minha mãe vem, só que minha mãe vem carregando alguma novidade para mim. Olha aqui, gente. Quando Ana chegava carregando uma roupagem nova para entregar para Samuel. Ana chegava e entregava uma roupa para ele, a túnica que ela fez. E sabe o que mexe comigo dentro desse versículo? Algo tão simples, mas tão verdadeiro. O que, pastor? Ana passava o ano fazendo essa roupagem, essa túnica. Só que, vamos trazer para o dia de hoje, Ana poderia ter começado a fazer essa túnica em fevereiro de 2025. Fazendo à mão, porque tem detalhes ali que ela precisa colocar. Então ela faz fevereiro, faz março, só que ficou pronto de uma forma rápida. O serviço rendeu. Então abril, a túnica estava pronta. Só que olha aqui, Ana não saía em abril para ir em Siló levar a túnica. Ana esperava o sacrifício para poder levar a túnica. Pastor, não entendi. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tem túnicas, é que tem roupagem que não chega fora de tempo para a gente. Você pode olhar para alguém que está do teu lado e diga assim: tem túnica, diga assim, que está pronta faz muito tempo. Diga assim, mas não chega antecipado. Diga assim, mas também não chega atrasado. Diga assim, chega na hora que tem que chegar. Está pronto, mas não pode levar. Está pronto, mas tem a hora certa de entregar para Samuel. E sabe o que mexe com a gente? É que Samuel, quando estava chegando perto do dia, da hora do sacrifício, Samuel sabia que estava chegando algo novo para ele. E sabe o que é mais extraordinário? É que o significado do nome Ana, olha de canto de olho para alguém que está do teu lado, diga assim: é graça. Olha para o outro lado e diga: é graça. Agora olha aqui, tem roupa que a gente não merece ganhar. Tem túnica que eu não faço nada para merecer ela. Mas olha para alguém que está do teu lado e diga assim: sabe por que você recebe? Diga assim: porque é a graça que traz. A graça não traz em hora errada, a graça traz no dia certo, na hora certa. E eu quero crer que hoje, dia 3 de janeiro de 2026, a graça está liberando túnica, a graça está liberando roupagem nova. Olha aqui, Samuel está contando no dedo. Está chegando o sacrifício.
está chegando algo novo. Só que Samuel sabe que ele não merece, que quem está trazendo é a graça. Mas dentro dele gera uma expectativa. E sabe o que é mais lindo de tudo? É a forma que o verso é escrito. Ana fazia uma túnica de ano em ano e levava a Siló. Quando? No dia do sacrifício. Posso dizer uma coisa para você? Se não tem sacrifício, não tem roupagem nova. Sem sacrifício, a graça não traz nada novo. Sem sacrifício, eu não receberia novidade nenhuma de ano em ano. Porque não é porque eu fui bom demais em 2025, não. Sabe por que vai ser o seu melhor ano, o ano da sua colheita? Não é porque você foi melhor do que A, do que B. O porquê então, pastor? É porque é graça. É a graça que vem trazendo a novidade para a sua vida, um tempo de colheita para a sua casa, para a sua família. Olha aqui. Então, Ana faz questão de deixar uma data específica para levar a novidade para Samuel. Qual é a data? A data é do sacrifício. Para que Samuel nunca se esqueça que se ele está recebendo algo novo é por conta do sacrifício. Então Ana faz questão de deixar isso muito claro para Samuel. Olha que interessante, e isso tudo está dentro do verso. O que, pastor? A graça vem e entrega a túnica. Samuel, está aqui a túnica nova para esse novo ano. Só que a graça não bota a vestimenta à força em Samuel. A graça, a irmã graça, a Ana, não prende Samuel e diz assim: bota essa roupa que eu trouxe. Porque a graça traz o que é novo. Mas eu querer viver o que é novo não depende dela. É uma decisão que eu preciso tomar. Por quê, pastor? Eu posso estar vivendo no melhor lugar. Eu posso estar vivendo no melhor momento. Só que se eu decidir não querer o novo, eu vou continuar me apegando às coisas velhas e vivendo uma história repetitiva. Olha aqui para mim. Você já percebeu que parece que se você sentar com algumas pessoas para conversar por alguns minutos, parece que você está lendo o mesmo livro por diversas vezes? Por quê, pastor? É sempre a mesma história. É sempre as mesmas conversas. É sempre as mesmas crises, as mesmas lutas, os mesmos problemas. Parece que não muda. Nosso pastor pregou domingo passado sobre o odre, sobre o vinho. Só que dentro desse texto também vai falar que ninguém pega um tecido novo e coloca sobre uma roupa velha. Sabe o que ele está querendo dizer? Não dá para mim escolher somente a parte do que eu quero do novo para colocar naquilo que já é velho, que eu não consigo abrir mão. Não dá para pegar somente a parte que eu quero, só o que eu desejo, e continuar com a minha túnica antiga. Ele está dizendo, para viver o novo é uma decisão. Tem que abrir mão do velho. Não dá para querer viver o novo com atitudes velhas. Pastor, não é isso que eu queria ouvir no terceiro dia do janeiro profético. Mas olha aqui, a gente aprendeu com o nosso pastor. Não adianta eu mudar de ano e não mudar de posicionamento, de postura, de atitude. Desculpa a minha franqueza, mas se não abrir mão da roupagem velha, vai ser mais um ano difícil. Parece que a gente tem aquelas túnicas, as vestimentas de estimação.
Sabe aquela roupinha que você tem em casa e diz, não, aquela camisa de político, não, eu vou usar para dormir, joga fora isso. Não, eu gosto tanto, me apeguei tanto. A gente vai guardando, chega a um ponto que a gente está idolatrando aquela roupa. Só que Deus está dizendo, não tem como receber aquilo que é novo, sem antes abrir mão daquilo que é velho. Quer viver um ano novo? Quer viver coisas novas? Esteja pronto, preparado para abrir mão daquilo que é velho. Esse início de ano, coloque isso dentro de você. As minhas atitudes serão diferentes, as minhas falas serão diferentes, as mesas que eu sento também serão diferentes. O meu ciclo de amizade será também diferente. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes, olha isso, às vezes existem mesas que você acha que é bênção para você, mas é justamente essas mesas que estão impedindo você de ir para a nova fase. Olha aqui, lembra um dia que Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu. Quando Jesus entra dentro dessa casa, tem uma mesa preparada, tem alimento, pastor Oswaldo. E quando Jesus está dentro dessa casa, o texto diz que na frente, diante de Jesus, tem um homem. E esse homem, ele é inchado. Ele está inchado. Só que ele está dentro de um ambiente de mesa. Olha aqui, sabe qual é o maior problema da nossa geração? É confundir inchaço com força. É confundir inchaço com força. Então o ciclo de amizade que ele está sentado na mesa são doutores, alguém da alta cúpula. Só que ele está achando que está forte. Então Jesus entra dentro desse ambiente e diz para ele, você está inchado. Sabe qual é o problema de achar que é forte e estar inchado? Qual, pastor? É que o inchaço revela que tem alguma coisa dentro que não está funcionando bem. Principalmente o rim. Qual é o papel do rim? Filtrar. Quando para de filtrar, começa a inchar. Qual é a segunda possibilidade? É o coração. Quando para de bombear sangue suficiente, da retenção de líquido, e você incha. O que Jesus está querendo dizer para ele é, isso não é força. As pessoas que você está sentando à mesa está fazendo tão mal para você que não é externo, o teu mal é interno. Essa mesa está te fazendo mal, que tem alguma coisa dentro de você que parou de funcionar direito. Por quê, pastor? Porque você parou de filtrar as amizades. Porque você parou de filtrar as mesas que você senta. Só que Jesus entrou dentro dessa casa, ele marcou um encontro, ele entrou. E Jesus olha para ele e diz assim, você está curado. Só que Jesus sabe que o ambiente fazia mal para ele. Sabe que Jesus fala para ele, vai-te embora daqui. Sai daqui, porque aqui dentro você está inchado. Se continuar nesse ciclo de amizade, sentando nessa mesa, vai voltar a inchar de novo. Então receba a cura hoje, mas saia daqui, vai embora para casa, para outro lugar. Olha aqui. Existem momentos da nossa vida, fases da nossa vida, que Deus nos conhece, pastor Anderson. E Deus sabe que às vezes a gente não consegue fechar o ciclo. Justamente pelo coração, as atitudes que a gente tem. Por ter medo de abrir mão, de perder alianças, amizades, conexões.
A gente não fecha ciclo, e aí a gente sai de ciclo e entra ciclo, e vai virando uma bola de neve. Então existem momentos da nossa vida que, assim como ele entrou na vida desse homem que estava inchado, Jesus entra também na nossa história para fechar alguns ciclos. Gente, isso não estava, mas eu preciso falar para você. Ontem o pastor Ezas disse sobre Geazi, ou melhor dizendo, Eliseu, o machado, no capítulo 5 de 2 Reis. Sabe o que é interessante dentro desse texto? É que tinha um menino que caminhava com Eliseu. Ele viu milagres da viúva, da sunamita, ele viu tudo. Ele estava junto com Eliseu em todas essas fases. Só que no capítulo 5 acontece um evento. Um homem todo leproso vai buscar cura, recebe a cura, e Geazi decide ir atrás dele por causa do ouro, por causa da prata. Então Eliseu olha para ele e diz assim: agora toda a lepra, já que você quis o ouro, toda a lepra de Naamã também vai para você. Sabe o que é interessante, gente? É que o capítulo 5 termina dessa forma. Termina desse jeito, Geazi indo embora. Só que o capítulo 6 começa dizendo assim: alguém olha para Eliseu e diz assim: olha, a casa está ficando pequena. A gente precisa ir para um lugar mais espaçoso. A gente precisa de espaço. Só que aí a gente para olhar e a matemática não fecha. Por quê, pastor? Porque acabou de sair um, como é que está pequeno? Só que na verdade não saiu um. Saiu quem tinha que sair para que chegasse o tempo de crescimento. Então olha aqui para mim. Abra mão. Quebre ciclos, feche ciclos. Ainda que doa, mas abra mão. Por quê, pastor? Porque o capítulo 6 está chegando. Se não abrir mão no capítulo 5, não tem crescimento do capítulo 6. Então se tiver que abrir mão, abra. Se tiver que deixar ir, deixa. Porque o Deus da promessa no capítulo 6 vai abrir os seus olhos e vai dizer: pode ampliar a tenda, amplie o espaço, porque tem um tempo de crescimento e colheita chegando para a tua vida. Você pode pegar na mão de alguém que está do teu lado? Diga assim: se tiver que abrir mão, abra. Diga assim: se tiver que quebrar conexões, quebre. Diga assim: o que você não pode é continuar nessa mesma fase mais um ano. O que você não pode é viver o mesmo ciclo repetidamente. É o tempo de mudar de fase. É o tempo de mudar de ciclo. Olha aqui. Gente, eu nasci no interior, lá em Piracicaba. Com 17 anos, eu e a minha casa saímos de Piracicaba e fomos para a cidade de Americana. Só que Piracicaba estava no meu coração tão enraizado que por 10 anos, por pouco mais de 10 anos, eu saía de Americana para ir congregar em Piracicaba. Por mais de 10 anos. Saía do lugar que Deus já havia me levado e voltava para o ambiente que Ele havia me tirado. Por 10 anos eu já estava no ambiente que Ele prometeu que me levaria. Só que eu não conseguia abrir mão daquilo que eu havia vivido em Piracicaba. Sabe qual é o maior problema de tudo isso? A vida paralisa. As coisas travam e a gente não sabe o porquê.
Olha aqui, lembra da mulher de Ló? Ela havia saído do lugar que Deus resgatou, só que paralisou no meio do caminho. Por quê, pastor? Porque ficou olhando demais para o lugar que havia saído. Então, quando eu paraliso, ou eu paro para olhar demais para trás, a minha vida paralisa, as minhas coisas paralisam, tudo trava. E muitas das vezes eu perguntava para Deus: Deus, o porquê que não dá certo? Por que que não flui? Por que que não acontece? O Senhor é um Deus de promessa, desde pequeno o Senhor promete. Cadê as coisas acontecendo na minha vida? Até que em 2013, chegou um casal de pastores em Americana. E eu fui no dia da posse e comecei a viver os melhores dias da minha vida. Por quê, pastor? Porque eu entendi que para viver o novo, eu precisava abrir mão daquilo que era velho. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso lembrar do que eu vivi? O senhor está dizendo que eu não posso guardar na memória aquilo que eu passei lá atrás? Não é isso. Não é ter amnésia, esquecer de tudo que viveu, do passado. Porque não é assim que Deus trabalha. O que Deus está dizendo, e o apóstolo Paulo vai fortalecer para a gente isso, é que eu preciso não lembrar ou não lembreis das coisas passadas, mas prossigo caminhando para as novas. Lembreis aqui no grego não é apagar, deletar, esquecer de tudo. O que Paulo está querendo dizer é: não permita que as coisas lá de trás governem o teu presente. Pode lembrar, só não pode deixar governar o seu hoje. A gente ouve isso em inúmeros altares, porque é que o carro tem um para-brisa e um retrovisor. E parece tão cafona, mas é verdade. Porque eu preciso olhar para frente. Atrás fica apenas como uma referência. Eu olho e começo a ver por onde eu passei, o que eu enfrentei, o que eu venci. Só que eu não posso voltar. Eu preciso continuar caminhando, porque tem coisas novas chegando para a minha vida. E todas as vezes que eu tento voltar para mexer no passado, eu estou dizendo para Deus que eu não quero ir para o meu futuro hoje. Então abra a mão hoje. Deixe hoje, diga para Deus: Deus, eu posso não entender, Deus, eu posso não saber como vai ser, mas eu vou caminhar, porque eu sei que tudo está no teu controle, na tua vontade. Olha aqui, Samuel recebe o que é novo. A túnica nova chega. Só que agora ele precisa tomar uma decisão. E a decisão é: eu coloco a túnica agora, ou eu guardo a túnica para colocar depois? Eu visto a minha novidade hoje, ou eu guardo a novidade para depois? Você pode segurar na mão de alguém que está do teu lado e dizer, olhando nos olhos dessa pessoa, diga para ela: você quer viver o novo hoje? Não, diga com mais fé, diga: você quer viver o novo hoje? Diga: ou vai guardar para 2027? Diga: quer viver o novo este ano? Ou vai jogar para 2027, 2028, 2029? Se a resposta foi: eu quero viver esse ano, eu quero que você levante a tua mão direita o mais alto que você puder. Eu não sei qual é a túnica
que você tem que abrir mão hoje. Eu não sei qual é a roupagem que você tem que largar para trás hoje, mas eu quero dizer para você que do fundo da tua alma, com as mãos erguidas, fecha o teu olho e diga para Deus: Deus, eu abro mão dessa roupagem. Diga: Deus, eu abro mão dessa roupagem para vestir aquilo que o Senhor está trazendo de novidade para a minha vida. Parece que eu vejo pessoas recebendo a novidade de Deus aqui agora. Parece que vejo novidade chegando sobre casa, sobre família. Parece que vejo pessoas que entraram aqui carregando tanta mágoa, tanta tristeza, tanta frustração. O céu descendo para você hoje dizendo: tem novidade para você. Alegra a tua alma, alegra o teu coração. Agora olha aqui. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? O maior problema da nossa geração é estar com o novo, mas não entender o que Jesus fala e abrir mão do novo. O maior problema da nossa geração é já ter recebido o novo, mas eu não entendo o que Jesus está dizendo para mim, ou não aceito, e aí por um lapso eu decido abrir mão da roupagem nova que Ele me entregou. Mas fica tranquilo, que isso não é uma falha sua somente. Por quê, pastor? Tinha um camarada, Jesus restaurou a vida dele. Numa pesca frustrada, Jesus transformou. E um dia, depois da ceia, Jesus olha para ele e diz assim: gente, está chegando um tempo, está chegando o dia, a hora da crucificação. E vamos fazer o seguinte: depois da ressurreição, vocês vão para Galileia, porque eu vou adiante de vocês, e eu espero vocês lá na Galileia. Quando a gente olha para esse texto, a gente olha e diz assim: pastor, o senhor acabou de dizer que eu não posso voltar para um outro mesmo ciclo que eu já passei. Talvez Pedro não estava entendendo isso, porque ele está dizendo: mas a Galileia é o ambiente que eu já passei, já vivi. Só que Jesus conhecia Pedro e os outros discípulos. Estava com ele Tomé e estava com ele Natanael. Olha as companhias que Pedro estava. Um que duvidou e um outro que também duvidou. Tomé olha e diz assim: deixa eu tocar para ver se é o Senhor mesmo. Natanael já olha e diz assim: pode vir alguma coisa boa de lá? Só que Jesus bota esses camaradas para estar junto com Pedro. Só que Pedro não está retrocedendo. Pedro está indo para o ponto de partida. Vou repetir. Pedro não está retrocedendo. Pedro não está voltando para uma fase que ele já havia vencido. Pedro pode não entender, mas Jesus está levando eles para o ponto de partida para começar a viver um novo tempo. Só que olha aqui, quando Pedro chega na Galileia, Pedro obedece o direcionamento que Jesus dá para ele. Só que Pedro, no meio do percurso, decide tomar uma decisão, e uma decisão errada. Qual, pastor? Ele olha e diz: eu vou pescar. Aí sim Pedro está voltando para uma fase anterior, do lugar que Jesus já havia tirado ele. Sabe o que Pedro faz? Antes de entrar no barco, Pedro vai no vestiário do barco,
tira a roupagem que ele usava quando andava com Jesus, pendura no cabide. Sabe o jogador de futebol que diz: eu vou pendurar a chuteira, não jogo mais. Esse negócio não é mais para mim. O que Pedro está dizendo é: estou saindo dessa fase que Jesus me colocou. Vou pegar minha sunga, que é da fase anterior do ciclo que eu já passei. Vou botar minha vestimenta, vou deixar a roupagem nova que Jesus me deu aqui, e vou voltar para a fase que ele já me tirou. Só que quem está com Pedrão ali dentro do barco? Tomé e Natanael. Sabe o que é mais lindo do texto de João capítulo 21? É que o detalhe é que só Pedro tira a roupa. E Tomé está de roupa. Natanael está de roupa. Por que é que só Pedro tirou? Porque só Pedro estava disposto a voltar para a antiga fase. E por que é que Natanael e Tomé não abandonou? O que Natanael e Tomé está dizendo é: ô Pedro, voltar para a fase que você está voltando, eu não volto. Só que eu também não abro mão de você. Não saio de dentro do teu barco, porque um dia eu também senti o que você está sentindo. Um dia eu duvidei, um dia eu não acreditei, eu achei que nada de bom podia mais vir sobre a minha vida, mas eu estou contigo dentro do barco. Pode ter pendurado a roupagem nova, mas estou do teu lado, porque sei que uma hora ou outra o arrependimento vai bater e você vai voltar a viver o tempo que Deus prometeu. Olha aqui, Pedrão está de sunga, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, a noite toda nada dá certo. De repente o dia está clareando, Jesus aparece e aponta na praia. Quando Jesus aponta na praia, Jesus talvez poderia gritar dizendo assim: ô Tomé, Natanael, você que não voltou para a fase antiga, vocês têm alguma coisa para comer aí? Vocês dois que não abandonaram aquilo que eu entreguei, tem alguma coisa, tem alguma necessidade para vocês aí? Jesus poderia dizer isso, mas Jesus para na praia. Jesus grita dizendo: filhinhos, filhinhos, tem de alguma coisa aí para comer? Mas eu abandonei a túnica, mas continuo sendo filho. Deixei a minha vestimenta, porque não suportei a pressão, mas continuo sendo filho. Eu imagino o filho pródigo voltando, esperando ser rejeitado pelo pai, mas o pai abraça. Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um jornaleiro da tua casa. O pai olha e diz assim: filho não é servo, filho não vai dar para ser chamado de escravo. O pai olha e diz assim: vai lá, pega a sandália, pega o anel, mas também pega a túnica nova, pega a roupagem nova e traz para ele, porque ele entendeu que não dá para ficar longe daquilo que o pai reservou para ele. Olha aqui, filhos, tem alguma coisa para comer aí? A noite foi difícil, Jesus. Não tem nada. Não tem, não. Joga a rede de novo. Joga a rede de novo. Eu imagino um cutucando o outro, dizendo: rapaz, parece que eu já ouvi isso. A noite está muito parecida com uma noite que a gente viveu. E o direcionamento também está muito parecido. Eu imagino Pedro jogando a rede de novo. E quando ele puxa, ele sente o peso.
Sabe o que é interessante? É o que eles iriam comer, já estava pronto na praia. Em outras palavras, não teria por que lançar a rede de novo. Só que o que Jesus está ensinando principalmente para Pedro, é o Pedro, para cada fase tem um milagre diferente. Sabe o que Jesus está ensinando Pedro? Pedro, se você acha que o milagre da pesca em Lucas 5 foi grande, só tem um detalhe: era peixe pequeno. Aí Jesus olha e diz: só que nessa fase de agora, onde está startando o novo tempo que eu tenho reservado para vocês, nessa nova fase tem números. Nada vai ficar encoberto, desconhecido. Deus está dizendo, Jesus olha para ele e diz assim: vai ter número, você vai entender a grandiosidade daquilo que eu estou fazendo. Eu imagino puxando: ô Tomé, me ajuda aqui. Natanael, corre aqui, me ajuda a puxar. Eu imagino que na medida que eles puxam, eles vão contando: 1, 2, 3, 4, 50, 60, 100, 120, 130, 150. A rede está aliviando, ele dá o último puxão, sobe 3 peixes grandes. E aí ele olha e diz assim: o milagre foi tão grande que eu consegui contar 153 grandes peixes. Você pode cutucar alguém que está do teu lado? Diga assim: vai ser grande. Não, ele não acreditou. Diga: vai ser grande. Vai ser grande. Eu vou dizer até você entender isso e entregar o seu melhor glória a Deus para Jesus. Vai ser grande. Pode puxar que vai ser grande. Pode puxar que vai ser grande. Vou dizer de novo: pode puxar para dentro do teu barco, que aquilo que Jesus está enviando é grande. É grande. Olha aqui. Pedro encheu o barco. Sabe o que Pedro faz depois disso? O que, pastor? Pula na água. E aí, pega a túnica, veste a túnica, mergulha. Pedro entendeu que quem deu o direcionamento foi Jesus. E eu não posso me apresentar diante de Jesus com a túnica que eu usava quando ele me tirou de lá de trás. Se é para mim estar diante dele, eu preciso estar com a túnica que ele deu para mim. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: ele quer te ver com a túnica que ele te deu. Não, diga com mais fé, diga: a graça te trouxe túnica, então ele quer te ver com a túnica que ele te deu. Pedro bota a túnica. Agora olha aqui para mim. Seria mais fácil nadar de sunga ou de túnica? Dentro da água, batendo no pescoço. Se você já entrou num rio, numa piscina de roupa, você sabe a dificuldade que é para andar dentro da água. É fácil andar? Você andaria mais rápido de túnica ou sem ela? Só que Pedro vai na contramão de tudo. Pedro olha e diz assim: vou botar túnica. Foi ele que me deu. Se foi ele que me deu, eu não posso chegar até ele sem ela. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Vai ser difícil para andar, mas eu não vou abrir mão da túnica que ele me deu.
Segura na mão desse crente que está do teu lado. Diga assim, olhando no olho. Diga assim, 2026. Diga assim, pode não ser fácil. Diga assim, mas não abra mão da túnica que Ele te deu. Ande com dificuldade, mas não abra mão da túnica. Ande com dificuldade, mas não abra mão da túnica, da roupagem que Ele te deu. Ande com dificuldade, mas não perca a direção de estar indo até Jesus. Está difícil, mas estou andando. Está complicado, mas estou caminhando. Está difícil, mas não vou abrir mão da túnica que Ele me deu. Olha aqui para mim. Aí você diz, agora Pedro está vivendo a melhor fase da vida dele. Aí Jesus mais uma vez vai mostrar para Pedro que quem não abre mão de túnica, de vestimenta, cada fase vive um tempo novo. Verdade, pastor? Pedro se contentava com a primeira pesca, na primeira fase. Na segunda fase foram 153 grandes peixes. Pedro poderia olhar e dizer assim, não, agora fechou. Agora eu estou vivendo o ápice da fase, da melhor fase da minha vida. Só que Jesus é levado aos céus. E um dia eles estavam num ambiente como esse. E eu imagino a oração deles dizendo, Pai, envia. Pai, envia. Pai, eu não abri mão da túnica. Envia a promessa. Pai, está sendo difícil, mas envia, Pai. Pai, não está sendo fácil, está tudo muito complicado, mas eu não abri mão da túnica, mas envia aquilo que o Senhor prometeu para nós. De repente está todo mundo de joelho. E veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Eu imagino Pedro olhando para o diácono que estava na porta. O diácono. Eu imagino Pedro olhando para o lado das irmãs. As irmãs do corque já entrando no aviãozinho, no manto. Os varões, jovens, adolescentes. E Pedrão na frente. Quando de repente, permita-me, Pedro olhando para João, olhando para os demais, Tomé, ele olha e diz assim, rapaz, eu estou sentindo um negócio diferente aqui. Que negócio? Eu também não sei explicar, é um negócio que está me queimando, parece que da ponta do pé até o fio de cabelo. O que é isso? Não sei, estou sentindo vontade de falar umas coisas que eu nunca falei antes. Estou sentindo algo me queimar por dentro, eu não sei explicar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu imagino o céu olhando para Pedro, dizendo assim, Pedro, agora está iniciando mais um ciclo da sua história, daquilo que eu reservei para você. Está iniciando mais uma fase da vida de vocês. E Pedro é revestido, é tomado. Aí sabe o que é mais lindo de tudo? Pedro sai desse culto, do janeiro profético de Atos 2. Aí Pedrão vai olhar e vai dizer, eu vou pregar. Senti vontade de pregar, eu vou pregar. Aí Pedro começa a pregar. Aí no final Pedro olha e diz assim, tem alguém que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? 1, 2, 10, 20, 153, 500, 1000, 2000, 3000 levantando a mão.
Eu imagino o céu olhando para Pedro e dizendo: se você estava feliz na primeira pesca, se você estava feliz na segunda pesca, diga: olha o que eu estou fazendo na tua vida, Pedro, nessa nova fase que você está entrando. 3.000 almas, aí passa dias, Pedro olha e diz: eu vou pregar de novo, estou com vontade de pregar. Pedro vai pregar de novo. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? 1, 2, 153, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 levantando a mãozinha para o céu, dizendo: eu quero esse Jesus. Pedro, mais uma vez, parece que vejo os céus levantando para Pedro, dizendo: Pedro, se você achava que a primeira pesca foi boa, se você achava que 153 estava bom, se você achava que 3.000 estava bom, Jesus olha para Pedro e diz assim: essas 5.000 revela para você, Pedro, que eu sou Deus, de que quem não abre mão da túnica vive milagres crescente. Viveu milagre em 2025, mas em 2026 tem coisas maiores chegando. Você pode segurar na mão desse crente? Isso, segura. Melhor, se coloque em pé. Segura na mão desse crente. Se possível, feche os corredores. Isso. Feche os corredores. Talvez, ouça isso, talvez você está segurando na mão de alguém que deixou a túnica em 2025. Alguém que abriu mão por não entender o que os céus estavam gritando para ele ou para ela. Só que não foi por acaso você estar do lado dele hoje. Não foi uma mera coincidência você está aí segurando na mão dessa pessoa. Sabe por quê? Talvez você foi um Tomé também. Talvez você foi um Natanael um dia, que duvidou também. Mas hoje você está vivendo uma outra realidade. E Deus te colocou hoje do lado desse Pedro que está do teu lado, para você dizer para ele: não abra mão da túnica, Pedro. Você pode olhar para essa pessoa e dizer: não abra mão da túnica, Pedro. Não abra mão. Olha aqui. Eu imagino que quando Pedro está com a sunga dele dentro do barco, e Samuel, ouça isso, e Samuel dentro do templo, eu imagino o sentimento que Samuel carrega, dizendo assim: rapaz, Mateus, não era para mim estar aqui. Minha mãe era estéril, não podia gerar, tinha fechado a madre dela. Eu não podia estar onde eu estou hoje. Eu imagino que se Samuel e Pedro dentro do barco, olhando e dizendo: não tinha por que ele vir até mim. Eu imagino que se tivesse esse hino para Samuel e para Pedro cantar, ele cantaria: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque ele me amou, porque eu não merecia, eu não era digno de estar aqui, mas foi a graça que decidiu vir e trazer. Olha aqui, hoje a Debrais Osasco, pastor, me permita, por um culto hoje,
vai se chamar Siló Osasco e Galiléia Osasco. Por quê, pastor? Porque passou a ser um ponto de encontro. É um ponto de partida. Não era a mesma coisa voltar todo ano. As pessoas olham e dizem assim: mas vai voltar mais um ano na Debrais Osasco para o janeiro profético? Não é voltar mais um ano. Você olha e diz assim: não, eu estou voltando, ou estou indo para o ponto de encontro, o ponto de partida, que a partir desta data eu vou começar a viver um novo ciclo da minha vida. Será que você consegue, segurando na mão de um Pedro que está do teu lado, começar a orar por essa pessoa agora? Pastor, mas eu não tirei a minha túnica. Melhor ainda. Mas talvez quem você está segurando na mão já abriu mão da túnica. Então, segurando na mão dessa pessoa, eu quero que você comece a orar por ela agora. Quero que você comece a clamar por ela agora. Quero que você comece a orar dizendo assim: Jesus, visita esse Pedro. Jesus, mexe nas estruturas desse Pedro hoje. Melhor, diga: Jesus, dá um sinal para ele hoje, que é tempo de pegar a túnica de volta. Isso, vai. Ora, por quê, pastor? Porque não é só o barco de Pedro que enche. Seu barco também vai encher. Não é só Pedro que vai puxar a rede, você também vai puxar a rede com Pedro. Então ora por ele, que na medida que o milagre dele vem, o céu também vem junto. Vai. Ora, declara. É janeiro profético. Então profetiza sobre a vida dessa pessoa. Profetiza sobre a casa dele, sobre a casa dela. Vai.